importância de definir um período? Mas só um questionamento, uma dúvida em relação a uma promoção de vendas, eu enxergo ela sempre, ela tem que ser uma campanha a curto prazo, senão ela não se torna nem atrativa, né, para o meu cliente ou o futuro cliente, né? Se eu prazo, Irene, ele varia muito dependendo do que é o que eu estou fazendo, do que eu estou promovendo. Promovendo o produto ou o serviço. Eu vou dar um exemplo. Se eu tenho uma empresa, como é um caso real, tá? Vou te dar um exemplo bem, bem real mesmo. O meu produto, eu tenho um serviço que ele demora 6 meses para ser fechado o negócio, porque é o tempo de fechamento de negócio. Eu começo uma prospecção agora para fechar daqui a 6 meses. Existem muitos serviços mais técnicos que tu precisa desse trabalho recorrente até tu fechar, tá? Entendi. Se eu faço uma promoção para 2 meses, eu não dei tempo do meu cliente converter naquela promoção. Então, pode acontecer de eu precisar definir um prazo mais longo. Mas quando eu estou falando de produto e de algo que eu quero fechar automaticamente para ter um aumento de conversão, aí o teu raciocínio está certo, né? Que daí sim, aí eu preciso de uma promoção com prazo muito curto para tu aumentar e tu conseguir medir o resultado. Ana, oi, Paulo. Eu faço lá na loja promoções do tipo, a gente vende muito perecível, e perecível após a validade não pode ser vendido, até porque perde a funcionalidade do produto, enfim. Então, o que acontece? Muitas vezes eu coloco, por exemplo, algo que eu sei que não vai vender num período de tempo, digamos... Ai, meus gatos estão brigando aqui. A gente não ouviu direito, pode continuar. Por exemplo, assim, ele não vende tanto em 3 meses. Então, eu já coloco 4 meses antes ele na promoção, antes de vencer, e sempre vou renovando essa promoção. E eu, às vezes, sinto que isso está errado, um pouco também. Só que é uma forma de tentar vender aquele produto, de não perder o produto, sabe? Muda o percentual. Tu diz baixar mais? Muda o percentual. 4 meses antes, tu tem um percentual de desconto. 1 mês antes, tu tem outro percentual de desconto. Sim, isso eu faço. Isso é uma forma. Outra coisa. Isso eu costumo fazer bastante. 4 meses é longo. Aí entra no raciocínio da Irene, porque você está falando de produto. Quando eu estou falando de produto, 4 meses é muito tempo, Paulo. Aí tu tem outras formas, além do desconto, que tu pode ir chamando atenção para esse produto. Por exemplo, associar um brinde. No último mês... também. Pois é. São produtos muito específicos, né? Não é, assim, qualquer pessoa que vai lá e vai comprar. Por exemplo, é um silicone. Um silicone, normalmente, pessoas que fazem reparos em casa ou no trabalho que vai utilizar, sabe? Por exemplo, tu depende de uma necessidade, não tanto do incentivo de promoção, né? Sim. A pessoa tem que primeiro ter a necessidade. A gente tenta de alguma forma, né? É que o que acontece com a promoção, né? Eu acho que a gente tem que avançar um pouquinho no conteúdo para a gente começar a entrar em coisas específicas que talvez vocês consigam ilustrar melhor. Mas a promoção, ela tem que entrar com uma estratégia pontual. Ela não substitui divulgação do produto. Então, primeiro tu tem que ter, no teu exemplo do silicone, no exemplo de curso técnico, no exemplo... E aí a gente vai para qualquer um, tá? Vamos para a Germane, no caso da Leoclécia. Primeiro, a pessoa tem que ter a necessidade. Segundo, a pessoa tem que saber que existe. Que tu é uma opção. A promoção, ela é para agilizar uma conversão. Ou para levar um produto diferente para quem já é meu cliente. Entende? Então, assim, ele não vai substituir a comunicação recorrente. Eu tenho o silicone, depois eu tenho uma promoção. Primeiro eu tenho que mostrar que eu tenho silicone. Tá? Eu vou avançar um pouquinho no conteúdo e a gente vai detalhando cada um dos pontos.
Mas a questão aqui nesse primeiro slide, primeiro, um conceito geral de promoção de vendas, porque depois vocês vão receber essa aula e vocês ficam com esse conteúdo com vocês. E segundo, eu destaco muito aqui a questão do período de tempo, tá? Nunca esqueçam disso. A promoção, ela precisa ter um período determinado. Encerra e recomeça em outro modelo, outro público, e aí a gente redefine. Mas não pode ficar associado a uma redução de preço contínua, tá? Prof. E não é só questão de redução de preço, aqui pode ser, inclusive, tu dar algo. Então, se eu dou um determinado período, eu dou um shampoo e tu ganha uma amostra do condicionador por um período. Aí eu pego e estendo essa promoção por 1 ano. A pessoa já vai comprar o shampoo, daqui 2 meses ela vai comprar o shampoo esperando o condicionador. Tu tirou o condicionador, tem um consultor de marketing que chama isso de benefício dado, direito adquirido. Porque depois que tu dá o benefício e tu não define um prazo muito justo para aquilo ali, a pessoa já associa que vai ganhar. E depois se perde de ganhar, ela para de comprar o shampoo. Mas pode perguntar, quem é que... Foi tu, Carol? Eu, Carol, Manda. Eu posso dizer, então, que sem prazo não existe promoção. Não é Não promoção existe sem prazo. Então, tipo, ele é essencial. Mesmo sendo mais curto ou um pouco mais longo, tem que ser tempo determinado. Senão ela se torna um direito adquirido daquele produto ou daquele serviço. Ah, sim. Entendi. Tá? Tem que ter o prazo. Não tem o prazo, é um direito adquirido. Tu determinou que aquele serviço, aquele produto tem aquela vantagem ali. Seja qual for, que depois a gente vai detalhar os modelos de promoções. Tá? Então, vou seguir. Bora lá. Quais são as etapas para a gente definir uma promoção de vendas, tá? Primeiro, quais são os objetivos que eu quero? Vocês lembram que a gente falou sobre objetivos do plano de marketing? Sim? Sim. Todo mundo lembra? Tá. Todo mundo, gente? Eu preciso do sim, senão eu tenho que resgatar isso. Sim, gurias. Sim. Tá. Então, o que acontece? A gente falou muito sobre objetivos, tá? Quando a gente define objetivos, a gente tem ali... Só um pouquinho. Quando a gente define os objetivos de marketing, tá? Eu tenho meus objetivos gerais da empresa, que são os que vão entrar em objetivos de marketing dentro do plano. Aqui eu tenho que definir quais são os objetivos da promoção. O que eu quero com uma promoção de vendas? Ah, isso é muito óbvio. Não é. Não é, e eu vou dizer, é difícil das pessoas acertarem. Então, isso vai ser atividade. Por quê? Seguido, a gente erra na definição de um objetivo. Então, a gente precisa entrar no como definir objetivos. Isso é bem importante. Qual é meu objetivo com a minha promoção? Ah, meu objetivo com a minha promoção é aumentar o meu faturamento dentro de um grupo de clientes que eu considero VIP. Meu objetivo é aumentar a quantidade de alunos dentro do curso específico. Meu objetivo é aumentar o meu volume de vendas em tal produto. Meu objetivo e assim eu vou determinar um ou mais objetivos para minha promoção. Tá? Normalmente tem mais de um, porque tu acaba desmembrando, mas tu tem um que é o principal. Eu vou dar um exemplo. Não sei se ajuda vocês, mas normalmente quando eu dou exemplo, eu acho que vocês conseguem ilustrar melhor, conseguem identificar melhor. Eu tinha, e isso é fato, tá? Tô pegando história real. Um grupo de clientes onde eu quero aumentar o meu faturamento com esse grupo de clientes. O que acontece? Dentro de um portfólio muito grande de produtos, como é o caso de uma empresa, mais de 6 mil produtos dentro do portfólio.
Certamente os clientes não conhecem todos os produtos. Por mais que tenha comunicação recorrente, é muito difícil tu manter eles atualizados dentro de 7 mil itens, até vai tendo atualização, hoje está com falta disso, né? E assim vai. Então, o que acontece? Eu preciso que esse grupo de cliente seja estimulado a comprar mais. Como que eu vou fazer isso? Né? Eu vou premiar. Se eles aumentarem o faturamento, eu vou premiar essas empresas, esses clientes. Ok. Mas se eu botar uma premiação para toda a base de 3 mil clientes ativos, imagina a quantidade de prêmios que a empresa vai ter que administrar. E qual a possibilidade dos vendedores conseguirem estimular 3 mil clientes? Os vendedores não conseguem manter contato com todos. O que se faz nesse caso? E aí vocês vão entender isso dentro da lógica de banco, de um monte de negócio. Eu crio um grupo de clientes VIPs. Esses meus clientes, e aí eu vou dar um nome, seja qual for, pode criar uma campanha específica, dar um nome para esse grupo. Eu vou dizer, esse grupo aqui, se ele aumentar a quantidade de produtos que ele compra num determinado período, tá? Eu vou premiar ele com alguma coisa, um brinde especial muito top, porque eu recebi uma vez de um banco o estímulo onde, se eu comprasse todas as coisas de Natal no meu cartão de crédito num período do mês de novembro, eu ia ganhar um colar feito por um designer. Isso é de verdade, tá, gente? Vocês acham que eu comprei minhas coisas no cartão de crédito? Óbvio. Eu antecipei compra de presente, coisa que eu nunca tinha feito para o mês de novembro, para eu conseguir ganhar o colar, porque era maravilhoso o colar. E eu fui estimulada dentro de um período específico. Entendem a lógica? Qual era o objetivo? Aí entra no comece pelos objetivos, tá? O que era o objetivo principal? Aumentar o faturamento dentro de um grupo específico, que é o meu grupo de cliente VIP. Eu não tenho como fazer campanha o tempo inteiro para todo mundo. Por isso que se segmenta. Então, o que é o importante? Qual é meu principal objetivo? Aumentar meu faturamento. Depois que eu defino que eu vou aumentar meu faturamento, e qual era o outro objetivo dentro desse objetivo de aumentar o faturamento? Eu tinha o aumento de faturamento, mas eu tinha o aumento de mix de produto. Os meus clientes tinham que comprar coisas diferentes dentro de um determinado período. Então, eu tinha, no mínimo, 2 objetivos aqui nessa campanha. Aumentar o meu faturamento, e aí, sem dúvida nenhuma, vocês vão lembrar, tá? Que quando eu falei de objetivo, o objetivo tem que ser específico. Quanto mais específico, melhor. Aumentar o meu faturamento enquanto? O que eu quero? Isso tem que estar no objetivo. Aumentar o meu faturamento em 15% dentro da minha base de cliente atual. Entenderam? Então, eu tenho um objetivo extremamente claro, que é aumentar meu faturamento em 20%. Vendendo itens diferentes para esses meus clientes. Aí, vamos lá. Ponto 2. Eu vou definir o público-alvo. A pior definição de público-alvo que existe é para todos, para todas as mulheres do planeta, para todos os homens. Não existe isso, gente. Público-alvo tu tem que detalhar. Eu falei muito sobre público-alvo. Quanto mais específico, mais eu consigo ser assertiva na divulgação depois, quando eu for definir os canais de comunicação. Tá? Definir meus objetivos da campanha, da promoção. Eu vou definir meu público-alvo. Por que é tão importante definir um público-alvo? Gente, eu preciso criar uma restrição, preciso definir o que é esse meu grupo. Tá? Então, aqui no público-alvo, dessa campanha que eu estou dando exemplo para vocês,
eram 100 clientes com o maior faturamento dentro da carteira. Tá? Aí, eu tendo um objetivo e um público, eu vou definir que tipo de promoção. Por quê? Tu acha que o meu marido, se ele recebesse a comunicação de um colar para comprar as coisas de final de ano, feito por um designer, ele ia comprar? Quem era o público dessa campanha? Mulher. Feminino. É isso. E era muito específico. Eles queriam fazer a mulherada comprar. Não tinha 2 produtos, era só o colar. O máximo que poderia acontecer é ele entrar como não público decisor, vocês lembram de decisor e influenciador, e ele comprar para me dar de presente. Mas o estímulo para ele, tu acha que o brilho no olho que eu tive quando eu vi aquela foto daquele colar dentro de uma comunicação, ele ia ter o mesmo brilho no olho? Não. Não chega nele mesmo, não impacta do mesmo jeito a campanha. Tá? Aí, então, por quê? É super importante. Eu defino o objetivo, eu defino o público, daí eu vou definir o tipo de promoção. O que vai incentivar? E o que atrai a Ana não atrai a Bruna, não atrai a Carol, talvez. A gente tem perfis diferentes. Então, esse público, quanto mais a gente detalhar ele, mais assertivo você é na definição do tipo de promoção. Depois a gente vai definir, então, o período da promoção, como a gente já comentou antes, específico, tá? Tem um período, tem um público, tem objetivo, tem um tipo de promoção. E aí, como as pessoas vão saber que essa promoção existe? A partir de canais de divulgação. Só que o canal que conversa com a Ana nem sempre conversa com a Carol, nem sempre conversa com a Irene, nem sempre conversa com a Leoclés. Então, vocês têm que lembrar que a gente falou de pesquisa, que a gente falou de persona, que a gente falou de público-alvo. Entendem? Então, todo o conteúdo que está aqui, ele está conectado com as outras aulas. Se vocês não estiverem acompanhando, vocês me Ana freia, tá? Mas entendam que está tudo conectado e aos poucos a gente vai exercitando isso aqui, tá bem? Então, os passos estão aqui. Depois que eu defini os canais, que eu tenho a minha promoção definida, que eu estou divulgando, que eu estou... O que eu preciso fazer? Eu preciso saber se está dando resultado. Se eu não medir, se eu não acompanhar, se eu não monitorar, se eu não tiver indicador, e aí a gente vai entrando em diferentes maneiras de medir isso. No caso da promoção da Paula, por exemplo, ela já entendeu que esse modelo, para esse grupo, como ela está divulgando, ela está medindo o resultado e não está tendo a saída que ela precisa. Então, o que eu vou fazer aqui? Lembrem que a gente falou sobre PDCA. Eu vou ter que remodelar. Aqui eu vou revisitar, vou replanejar, vou reestruturar para testar outro modelo. Entenderam, gente? As etapas estão claras para vocês? Sim. Sim. Tá. E aí, eu vou entrando um pouquinho mais especificamente nos passos, tá? Quando a gente fala de objetivo, que é o primeiro passo de uma promoção das etapas, né, para definir uma promoção de vendas, eu vou dar exemplos de objetivos para que fique mais fácil de vocês usarem esse conteúdo quando vocês estiverem elaborando uma promoção, tá? Então, eu posso ter como objetivo incentivar a venda de produto. Eu posso ter a apresentação de um produto novo dentro da minha linha. Então, eu já tenho 10 produtos, 10 cursos.
por exemplo, e eu criei um novo, e eu faço uma promoção em cima dele, exatamente para promover a divulgação deste novo curso. Aqui são exemplos de objetivos, tá? Eu posso ter como objetivo a redução do item no meu estoque. Eu preciso desovar os bichinhos. O que é um outlet? Outlet é um produto que eu preciso queimar. Eu preciso queimar. Eu tenho uma margem, mas num determinado momento eu reduzo essa minha margem lá para baixo do pé. Por quê? Porque eu preciso reduzir meu estoque dele. Seja por questão de validade, como é o caso da Paula, como já eu tenho essa experiência lá dentro da empresa também, tá? E aí esses prazos têm que ser uma coisa tem que estar muito organizada com a outra, eu chamo isso de concatenado, que tem uma lógica dentro de tudo, tá? Outro objetivo muito comum, novo cliente. Eu preciso ter um novo lead, eu preciso ter um novo cliente dentro, eu preciso aumentar minha conversão para um produto ou para um serviço, tá? E um outro objetivo também é a fidelização. Eu já tenho esse cliente comigo, mas eu preciso manter ele como meu cliente por mais tempo. E aí vem toda a lógica de bom atendimento, e eu vou dar lá de vez em quando eu vou e puxo um moranguinho especial para ele. Eu vou fidelizando. Lembrem, eu vou puxar esse conceito que a Irene não estava, mas é legal a gente reforçar. 80% das decisões começam no coração e depois é que vão para o cérebro, que é a parte prática, onde eu vou pagar. Mas eu começo a minha decisão com alguma coisa mais emocional. Fidelização tem tudo a ver com isso. O que vai trazer recorrência é quando eu toco aquela pessoa. Aí eu tenho a fidelização. Se não, hoje em dia, é muito difícil tu ter uma marca só. Tá? Acho que a marca que mais trabalha com fidelização, que eu conheço de todas no mercado, se vocês tiverem outros exemplos, vocês me tragam, é a Apple, com o iPhone. Eles são objeto de desejo mundial, onde eles vão trabalhando a fidelização já com o lançamento do novo modelo, que vai ter, as pessoas já ficam esperando. Para mim, é a marca que mais trabalha com fidelização. Eu já comentei, eu não sou fiel à Apple, pelo contrário. Tá? Eu sou Android. Eu amo Google. Agora, quem é iPhone, é iPhone. Vocês conseguem entender e identificar esses objetivos dentro dos negócios e dentro das experiências de vida de vocês? E que nem a situação do iPhone, né? É uma questão para poucos, né? E hoje ele está inserido nas famílias que até não teriam o poder aquisitivo e, né? Ele tem um convencimento, claro, é uma qualidade diferenciada com certeza, né? Mas ele realmente conquistou público-alvo diferenciado, né? Não só mais quem tem poder aquisitivo ou necessidade da ferramenta para uso, né? É um objeto de desejo. Desejo. Que se tornou acima de qualquer outra coisa. Então, assim, as pessoas preferem investir num iPhone do que comprar um carro, às vezes, dar uma parcela. Porque se vocês forem pensar no valor de um iPhone atual, né? A tecnologia mais atual que tem do iPhone, gente, a prestação de carro. Então, assim, e ela se torna uma escolha que vem antes. As pessoas lembram quando a gente falou de concorrente direto e concorrente indireto? Vocês acham que carro concorre com iPhone diretamente? Não. Quem concorre diretamente com iPhone é Samsung, é Motorola, sim, né? Mas é um concorrente direto porque eu vou investir num iPhone e não vou investir num carro.
Então, acaba que o carro se torna um concorrente. E assim a gente começa a entender a lógica que faz com que a pessoa decida a decisão, quais são os fatores. Lembra quando a gente falou de matriz de competitividade, que algumas pessoas tiveram dúvida no trabalho, né? Matriz de competitividade, ela é extremamente importante. Se não quiser fazer o comparativo por completo, ok, mas tu entender quais são os fatores-chave de decisão, isso é bem importante, em qualquer negócio, tá? Ai, tô tentando lembrar dos trabalhos de vocês que estão na aula. Eu acho que todas vocês conseguiram fazer, né, a matriz de competitividade. Tô tentando lembrar. Teve 3 que não conseguiram. Mas lembrando, tá? Viu, Irene? Dentro da matriz de competitividade, tu define quais são os fatores chaves de decisão de compra, e aí tu dá um peso para cada um desses fatores. E tu define, no mínimo, 2 concorrentes direto para tu fazer um comparativo de como tá a empresa versus 2 concorrentes diretos, tá? Isso é uma matriz de competitividade, onde tu aplica com, no mínimo, 2 pessoas para conseguir ter o somatório final. Estão acompanhando, gurias? Preciso saber. Sim, sim. Paula, Lucrécia, Bruna, todas? Tá bom. Sim. Agora, eu vou entrar em tipos de promoção, tá? Não vai terminar hoje. A gente vai estender tipos de promoções para outra aula. Vai ter, no mínimo, mais uma aula, se não mais, tá? Porque eu quero entrar em vários tipos de promoções para vocês começarem a entender como aplicar isso. E aí vocês conseguirem exercitar e em diferentes momentos da vida de vocês, da parte profissional, vocês conseguirem pensar alguma dessas opções de promoções e saberem usar isso, tá? Então, qual o primeiro tipo de promoção que eu trouxe para mostrar para vocês? Cupons de desconto. Ah, que óbvio. Não, todos os tipos de promoções vão ter o seu momento e a sua aplicabilidade, tá? Então, nenhum conteúdo aqui é tão óbvio assim, porque a gente precisa entender como usar isso, tá? O que é tu dar um cupom de desconto? É óbvio, mas a gente tem que entender. É quando tu define para um público específico, tá? Que tu vai entregar um cupom relacionado a um valor inferior ao que é cobrado por aquele produto ali normalmente. Então, eu dou um cupom onde ele é especificamente para um grupo e ele vai ter um valor específico de desconto. Hoje em dia, esse cupom não precisa mais ser físico. Eu posso trabalhar com cupom digital, tá? Então, dentro de um e-commerce, por exemplo, eu cadastro que determinado grupo de pessoas ou determinada quantidade de pessoas vai receber um código e vai ter 15% de desconto. Eu posso definir dentro de rede social que, através de uma identificação, por exemplo, promo 25, quem mandar esse código vai ter um desconto específico. Tá? O que é importante? Uma quantidade. Eu não posso oferecer um cupom de desconto para um grupo muito grande. E a pessoa tem que poder usar esse cupom dentro de um determinado período. Digamos, eu estou vendendo um curso. Se eu estou vendendo um curso que eu preciso fechar a turma para março, eu vou dar esse desconto em que período? Em janeiro, porque eu quero agilizar meu fechamento de turma. Em fevereiro, ou, né? Em fevereiro, porque eu preciso fechar aquele grupo ali especificamente. E esse cupom de desconto pode mudar de valor dependendo do período. Então, aqui eu tenho um exemplo de promoção de vendas, que é um cupom de desconto
a partir de uma definição de um código, de algum critério específico que as pessoas vão ter essa informação, um grupo específico de clientes. Eu vou dar um exemplo real, tá? Uma empresa de e-commerce de maquiagem quer incentivar que os professores de um curso de dança comprem maquiagem no mês de fevereiro, porque é época de carnaval. Aí gera um código dentro do site do e-commerce dizendo: o grupo dança carnaval tem desconto de 15% no período de 1º a 10 de fevereiro. 11 de fevereiro, aquele grupo não tem mais aquele desconto. Ok? Quantidade de cupons eu vou oferecer? A quantidade de professores daquele curso específico de dança. Então, aquela escola de dança tem 5 professores. Vão ser 5 cupons de desconto de 15% no período de 1º a 10 de fevereiro. Entenderam? Sim, sim. Alguém tá tonta? Eu posso seguir? Pode seguir. Então, tá bom. Próximo que eu vou trazer. Mudança ou diminuição. Eu prefiro o termo redução de preço, tá? Mas dentro das ferramentas eles chamam de diminuição de preço. Então, uma mudança de preço ou uma diminuição de preço. O que é isso? É uma redução temporária de valor no valor final do produto. Então, vou aplicar um desconto, uma oferta de desconto, que pode variar de 5% a 90%, vamos colocar assim, tá? Menos de 5% tu não instiga ninguém, tá? Existe um gatilho mental nas pessoas, que eu até vou trazer um texto sobre gatilho mental para vocês. Deixa eu até anotar aqui para lembrar, para vocês entenderem. O conceito de gatilho, tá? Anotei. Então, existem gatilhos, tá? O que são esses gatilhos? Eu vou dar um exemplo para vocês nesse caso. Se eu coloco desconto de 2%, eu não incentivo, eu não estimulo. 5% sim. São gatilhos que a gente traz, onde a gente enxerga o número 5, o número 2 não, o número 3 não. Tá? Então, são impactos. Depois eu falo um pouquinho sobre gatilho para vocês vão entender um pouquinho mais, mas é isso. Um exemplo claro de gatilho, para vocês terem ideia, relacionado a número, a valor, é quando eu coloco o meu preço de R$ 9,99. R$ 9,99, eu vou passar um tempo, as pessoas vão perguntar quanto eu paguei, eu vou dizer que eu paguei 9. O 99, mentalmente, eu não gravo. E, na verdade, a pessoa ganhou quase R$10. Então, isso é usado sempre, gurias. Essas questões de números, tá? Isso é muito frequente tu enxergar um número, R$25 mil. Uau! Aí tu coloca 24.800. Uau! Eu gravo 24. Só que eu tô pagando 800 a mais. Eu tô pagando quase 25. É muito mais perto dos 25 do que dos 24. Mas mentalmente, tá? É assim que a gente grava. E é assim que o raciocínio funciona, a memória funciona. É muito praticado, né? Muito praticado. Muito. E é muito intuitivo. Eu sei disso e eu caio. Eu falo. Assim, eu tento falar quanto eu paguei por um sapato. Eu paguei... esse sapato estava muito barato. Paguei 140. Aí eu vou atrás da nota. Gente, paguei 140. Eu paguei 150. Mas eu gravei 140. Exatamente. Por isso que a gente chama de gatilho, porque é automático. O gatilho é quando tu não raciocina 100% em cima daquilo ali. Ele vem. É a forma que o nosso cérebro funciona. E é muito difícil ter pessoa que fuja disso, tá?
Eu vou gerar um novo link e volto, tá? Porque agora a gente vai entrar na atividade e aí a gente vai ter mais um tempinho de aula no próximo link. Já volto, tá? Ok. Segura aí, gente. Ok. Entra aí rapidinho. Já vou voltar. Exageradinha, porque eu tinha comprado outra. Tá bom, faz cartão. Mas então, posso te. É que tu tinha que ir até a loja para pagar o carnê. Na hora que eu fui fechar a compra, eles só. Porque eu trabalhei em empresa de cartão. E eu me lembrei que existe taxa de pagar. Papai do céu me iluminou. Tem alguma taxa? Não. Ah, tá. Então quer dizer que eu vou por cento, mas eu vou pagar 35,99. Ou seja, eu ia pagar mais na taxa do que os 10% que eu tenho de cartãozinho que eu. O desconto de 10%, gente. De cartão e me deu um estalo da taxa de administração. Ah, verdade. Tá? Não, é cultural já, tá? Mas sim, emoção. Sim. Extremamente importante. E tem a ver com o modelo de cupom de desconto que eu estava colocando, que normalmente é um cupom de desconto. Eu vou voltar para a apresentação, só um pouquinho. Vocês querem exemplificar? Querem falar alguma coisa antes de eu voltar para a apresentação? Fiquem à vontade. Tá. Tá super claro. O que eu vou colocar? Tá? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem como exercício. Tá. Começar a aula que vem com isso. Os modelos de promoção, tá?
R$1. Ok? Aí eu vou definir qual vai ser o período da minha essa redução temporária de custo. Sim? Então, para quantas pessoas eu vou... Isso tudo é uma quantidade específica. E aí eu vou definir qual vai de custo. Vamos pensar comigo. Se eu defino um percentual de desconto é em cima do preço de venda, eu vou estar desconto nunca pode ser maior do que o meu custo com o produto. Entenderam? Eu acho que a Paula talvez vá... Meu público-alvo, eu tenho meu preço de custo. Era em cima disso. Eu vou cuidar em cima do meu preço de custo, mas o meu desconto tem que ser em cima do preço de R$2. Eu tenho que cuidar. Sim, que nem no caso. No meu caso, então até antes eu iria até perguntar, mas porque a gente tem assim o preço de custo, né? E aí a gente tem uma margem, essa porque daí não pagou funcionário, não pagou luz, não pagou o resto do produto. E aí a gente tem a outra margem que daí seria o lucro. Digamos assim, mais seria o lucro, então. Então a gente. Daí isso que eu ia te perguntar até antes. Se tu quer, se ali no custo, tu fala apenas o custo do produto ou operacional também? O certo é tudo. Porque eu preciso conseguir pagar a minha promoção. A estratégia é queimar total, mas o certo é uma... E aí, em cima disso, eu faço alguma promoção, entendeu? E o que é o pagar? Eu vou até ali tudo. o ponto. Eu tenho todos os custos. Mas só em extremos casos, assim, que às vezes acontece. Mas se tu quiser, eu o que tu tá falando é ponto de mais fácil, porque tu tem que saber o que muito mais difícil. O mais simples de tudo, tá? Eu, Ana, fui artista plástica. E sim, eu tenho formação em artes plásticas, tá? É real. O que é o preço de um quadro? O preço de um quadro é então, dentro desse preço. O que se faz nesse caso?
trabalho o meu tema, agora no caso, que então seria mais ou menos Qual esse é a caminho. principal diferença do meu quadro para um quadro da Paula? Feito Sim. atividade. Porque dentro disso, a concorrência é que eu faço esse tipo de quadro em Santa Cruz do Sul, pá, vou nadar de braçada. Eu sou a Ana, eu no bairro, fazendo dentro da mesma exposição, o cliente vai ter 5 comparativos. Entendeu? O mercado onde a gente está. O que vai definir a concorrência. Com quem eu estou concorrendo.
O certo, em alguns momentos, é a estratégia queimar total, mas o certo é uma promoção de vendas pagar o produto. Eu paguei. E aí, em cima disso eu faço alguma promoção. Entendeu?
E o que é o pagar? É tudo. Eu tenho todos os custos. É isso que normalmente eu faço. Eu vou até ali o ponto, mas só em extremos casos, assim, que às vezes acontece, mas... Eu não vou entrar nessa definição para todos, tá? Mas se tu quiser, eu trago um conteúdo que se chama ponto de equilíbrio. Isso que tu tá falando é ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o que eu preciso receber para pagar minha operação. Quando eu falo de produto, é um pouquinho mais fácil. Também não acho tão mais fácil, porque tu tem que saber o que tu tem que botar como custo, tá? Mas em serviço isso é muito mais difícil. Porque é mais ou menos assim, ó, eu vou levar para um mundo muito mais simples de tudo, tá? Eu, Ana, fui artista plástica. E sim, eu tenho formação em artes plásticas, tá? É real. E aí, eu precisava definir preço de um quadro. O que é o preço de um quadro? O preço de um quadro é a A tua tela, tinta, a a tela, tinta. o teu tempo. Pois é, mas e aí eu uso muito pouco tempo porque eu tenho muita prática. E eu faço um quadro em 30 minutos que a Paula vai levar 5 horas para fazer. Tu entende? Sim. Como é que eu vou botar a minha formação dentro desse preço? O que se faz nesse caso? Me dei uma ideia. Eu sei a resposta, mas deixa eu... Na verdade, eu já li que muita gente tem que pensar o que a gente quer ganhar, digamos assim. Por exemplo, quanto que vale o meu tempo? Quanto que eu quero que vale o meu tempo, ou a minha hora, no caso, que os assalariados ganham por hora, né? Teoricamente. Então, seria mais ou menos nesse caminho. Qual é a principal diferença do meu quadro para um quadro da Paula? Feito em 30 minutos ou feito em 5 horas? A minha experiência. Sim? Sim. O que é o principal? É o quanto o cliente vai pagar num serviço. Quando eu estou definindo, por isso que eu falei de matriz de competitividade. Porque dentro disso, a concorrência é que vai definir. Sim. Se eu sou a Ana, só eu faço esse tipo de quadro em Santa Cruz do Sul, pá, vou nadar de braçada. Eu boto 3 mil e eu vou receber esses 3 mil. Se eu sou a Ana em Porto Alegre e lá eu tenho 5 concorrentes no meu bairro, fazendo dentro da mesma exposição, o cliente vai ter 5 comparativos. Entendeu? Então é muito. Por isso que é importante a gente entender o mercado onde a gente está. O que vai definir meu preço, Paula, nesse caso específico, é a minha concorrência. Com quem eu estou concorrendo? E como eu quero me posicionar. Se eu quero me posicionar como uma profissional cara, ou se eu quero me posicionar como uma profissional que vai ganhar no volume. Às vezes eu escolho fazer 5 quadros ao invés de fazer um. E eu vou ganhar em 5 ao Isso invés de que um. tem, né? Aí o que acontece? Por exemplo, tu faz um diferencial e coloca uma moldura, o outro já não coloca uma moldura. Então vai muito do que o cliente vai ali olhar e vai gostar e vai escolher, né? Às vezes nem é só o preço, mas às vezes é o que vem junto. Aí, voltando para a atividade, o que é o principal aqui? Eu defini o meu preço de venda, eu já tenho meu preço de venda, tá? Mas aqui eu vou definir o custo, e ali o meu custo é o mesmo da Paula. Sim. Porque eu tenho o custo da tela, da tinta, do material, pronto, eu tenho meu custo. E aí eu vou definir qual vai ser minha margem de desconto que eu vou aplicar em cima disso. Eu quero vender muito rápido porque eu preciso repor o dinheiro que eu gastei em tela. Pode acontecer. E aí eu tenho que queimar mais rápido, vou botar um desconto maior. Sempre lembrando que, no mínimo, eu tenho que pagar a tela e a tinta e o material que eu usei. Ficou claro para vocês as regras da atividade? Sim?
Sim. Acho que sim. Posso dar um exemplo só para ver se eu entendi Claro, o Carol, por favor. preço de venda e de custo? Vou dar meu exemplo, tá? Eu trabalho no comércio numa loja de roupas, trabalho mais na parte feminina, e a gente trabalha com marcas, tipo, vou dar o exemplo da Biamar, tá? A minha chefe, ela compra em atacado essas peças, então eles são um preço mais barato, e a gente vende, tem um preço mínimo que tem que vender, né? Então, quando a gente vende uma pessoa, é mais caro. No caso, o preço de custo é o preço que a gente comprou aquelas peças no atacado e o preço de venda é aquele que a gente está vendendo na loja. É isso? Aí, fechado. Isso aí. Tá, entendi. Então, tu tem o preço de venda que tu está vendendo para a pessoa e o preço que tu pagou, que é diferente do raciocínio do atacado. Entende? Sim. O atacado tem outra referência de custo e outra referência de preço de venda. É isso aí. Tá, Então, entendi. tu vai definir o preço de venda, vai definir o custo, o preço de custo, e aí tu vai definir qual vai ser o desconto que tu vai aplicar em cima disso, tá? E é de um produto só? De preferência, fica mais fácil de exercitar, né? Porque se tu colocar aqui vários produtos, a não ser que tu coloque uma linha de produtos. Pode ter? Ah, eu quero fazer uma promoção dentro desse modelo para a linha de aromatizante, para a linha de. Mas se tu botar para um produto específico, daí fica mais fácil a gente exercitar. Tu vai ficar mais fácil para ti, sabe o que, Paula, nesse caso, tu botar um produto, definir o público. Porque às vezes dentro da mesma linha tu tem mais de um público, né? Sim, muitas vezes. Tá? Entendida a atividade, entendeu, Leoclécia? Tudo bem? No caso, o produto ali não poderia usar nada que tivesse a ver com a Germânia, então. Pode. Por que não? Pode? Não, é que assim, ó, a gente já fez cálculo, tipo assim, ó, como eu opero na máquina, aí o supervisor estava por perto, a gente estava fazendo um cálculo um dia. De, tipo, na operação que eu estava fazendo era barrinha. Sabe aquelas barrinhas, sabor goiaba, sabores ali morango. Aí a gente fez o custo de quanto era para ter aquelas quantidades de pessoas que tinha na máquina para operar, fora os outros que estavam ali em volta ajudando, apoiando, né, a equipe em volta, mais o custo do produto, quanto era o gasto que teria para cada produto que estava sendo utilizado, né, no caso ali na linha, tudo junto, quanto seria o custo, a gente calculando, né, lá na calculadora, quanto seria o custo do fornecedor para transportar e tentar vender aquele produto, e mais o quanto o dono ganharia em cima daquele produto. Bah, eu fiquei de cara, assim, tipo assim, ó, ganharia, tipo, um valor X super alto, só que daí quando tu foi só pro lucro dele, era bem pequeno, não era nada que a gente achava que era, sabe? Eu achei que o custo dele, que ele ganharia em cima daquele valor, seria um custo super maior, mas não descontando funcionários, descontando toda a produção e o trabalho que dá, o custo da mão de obra é muito, Perfeito. muito caro. É isso aí. Porque ali tu vai ficando, tu vai entendendo a lógica da necessidade da Germânia trabalhar com volume, Leoclécia. O que é Sim. o volume? Não adianta para ele vender 10 pacotinhos de massa, ele tem que vender muitos pacotinhos de Muito massa. mesmo. Muitos, no caso, goiabinhas, né? Sim. As barrinhas. Aham. Então, assim, aí é que ele vai conseguir tirar, porque ele vai precisar pegar essa distância do custo para o valor de venda, aí tu tem essa diferença de valor e tu vai entender, nessa diferença, tu vai entender que o quanto ele precisa vender Sim. para começar a ter um retorno interessante Tem para que ele. vender uma quantidade enorme para conseguir ter pelo menos só uma taxinha de. Vamos dizer que 300 milhões lá, ele vai ganhar 50 milhões só do valor total. Imagina, fica de cara. Existe uma. Deixa eu trazer mais exemplos na próxima aula, senão a gente começa Sim. a entrar muito em detalhe. Eu ia trazer mais um exemplo agora. Mas é bem isso, né? Quando a gente começa a entender a questão do custo, é que fica muito claro como é difícil tu ter a gestão do negócio. A Irene, nessa Sim. parte, deve enlouquecer, porque é a parte dela. É exatamente isso, é o quanto tu precisa, tá? Sem contar os reinvestimentos que têm que ser feitos, que normalmente não entram no custo, né? Então, eu preciso reinvestir em equipamento, preciso trocar toda a máquina. Às vezes é muito fácil a gente, sendo funcionário,
ouvir um número e dizer, compra, de uma vez, para de incomodar, são só... E aí fala um valor, né? Só que esse só tu vai colocando no montante de investimento e no teu custo normal da empresa, tem que analisar para ver se vai sobrar alguma coisa. Sim. É isso. Tá clara a atividade? Posso deixar com vocês, então. Daí, na próxima aula, a gente começa com as respostas, tá? Vocês vão ver ali que eu não botei os objetivos, tá? É porque eu quero entrar mais na parte de público, preço, para vocês entenderem essa lógica de preço de venda, preço de custo e o quanto a gente pode aplicar de desconto. E não no objetivo em si, que eu quero, não. Eu quero ser um pouquinho mais prática dentro desses tópicos. Se vocês quiserem definir o objetivo, fiquem bem à vontade, vocês podem trazer, tá? Mas não tá dentro da atividade. Combinado? Sim. Foi muito Sim. conteúdo ou foi tranquilo para vocês? Foi de boa até. Tranquilo. Tontei vocês ou não? Então tá bom. Próxima aula a gente pega mais tipos de promoções, tá? Mas começa com esse exercício para a gente entrar um pouquinho mais na prática, ver o quanto vocês vão conseguir aplicar do conteúdo, tá bom? Tá bom. A gente se vê então. Então, 10 minutinhos antes hoje. Beijo para todas e até a semana que vem, então, tá bem? Lembrando que eu não vou responder dúvidas durante a semana, tá? Não é que eu não queira, não é que eu não tenha disponibilidade, vocês continuam no meu coração, mas é que eu preciso que vocês tragam o que vocês entenderam, tá? Sim. Tá ok. E façam como vocês entenderam. E daí na próxima aula a gente começa a partir disso, tá bom? Beijos. Ok, Boa beijo. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchauzinho. Tchau, Irene.